Graça e paz, povo lindo e abençoado, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo, querido, seja muito bem-vinda na nossa terça-feira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você acha, só reforçando, no próximo final de semana vai estar acontecendo a nossa conferência de igreja em célula, amém, queridos? Então, a partir das 3 horas, todo líder em treinamento, anfitrião, aquele que tem desejo de ter uma célula, que quer liderar, nós vamos ter um tempo aqui com o pastor Geraldo, às 3 horas da tarde, querido. Vai ser um tempo assim, muito poderoso. Ele vai trazer uma palavra aí, bem direcionada aos líderes, futuros líderes. Então, você vem, pastor, eu não sou líder, eu quero vir, vem também. Pode vir, ok? E a partir das 18h30 nós começamos a nossa programação. No sábado vamos ter a festa da célula, a festa das águas, os irmãos vão batizar, vai ter ministração, louvor, vai ser um tempo precioso, irmão. Vamos fazer aí uma grande festa para o Senhor, amém? Então, venha. No domingo também, de manhã, a partir das 8h30 da manhã, domingo à noite. Então vai ser um tempo muito poderoso, vai ser um tempo aí, um divisor de águas. Eu tenho crido nisso, vai ser sobrenatural, amém, queridos? Josué 14, a partir do versículo de número 1, diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel receberão na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, repartirão entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jofoné, o quenizeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué
o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Criate Abar. Este Abar foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai querido, Deus amado, fala conosco, Pai, através da Tua palavra nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada irmão, de cada irmã aqui. Usa a minha vida apesar de mim, Senhor, e se revela, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite tem o seguinte tema: tomando posse das promessas para a sua vida. Amém? Tomando posse das promessas para a sua vida. O texto que nós acabamos de ler nesta noite, irmãos, ele tem como contexto a divisão da terra prometida ao povo de Israel. Veja bem, 40 anos havia se passado que o povo havia peregrinado no deserto, e agora Deus havia feito por meio de Josué o povo atravessar o Jordão, o povo começar a conquistar a terra, e o povo havia conquistado a terra. Agora Deus está cumprindo a sua promessa sobre a vida do povo. O povo está recebendo aquilo que era herança, aquilo que um dia atrás era promessa, agora se tornou realidade. Aquilo que um dia atrás era expectativa, agora se tornou conclusão. O povo está tomando posse, o povo está vendo tudo aquilo que um dia eles sonhavam, tudo aquilo que um dia havia sido feito como promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos seus pais. Agora o povo está vivendo, irmãos. O futuro havia chegado e agora era hora de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia prometido. Então, as tribos que estão depois do Jordão são 9,5 tribos. Por quê? Porque as outras 12,5 ficaram do outro lado do Jordão. Por quê? Porque lá era um lugar melhor para a criação de gado. Então, alguma das tribos de Israel acabou permanecendo lá. A tribo de Gade e de Ruben, e também metade da tribo de Manassés, haviam recebido terras do outro lado do Jordão. Mas as outras tribos, as outras 9,5 tribos, haviam cruzado o Jordão, todos eles haviam cruzado, haviam guerreado contra os inimigos, mas agora que eles estavam recebendo as heranças, cada um estava voltando para o seu lugar. Então as tribos de Gate e Manassés e Ruben, que ficou do outro lado do Jordão, retornaram para cuidar das suas terras e dos seus afazeres, e agora está aqui as 9 tribos recebendo herança. E é nesse contexto, irmãos, em que está tendo o sorteio das terras, para onde cada um vai, é que Calebe chega diante de Josué e fala assim: Josué, você sabe o que Deus falou a respeito de mim e de você por meio de Moisés. Você sabe que quando nós fomos com aqueles outros 10 espiar a terra, Deus prometeu aquela terra montanhosa para mim, a terra onde eu pisar o pé seria minha, e eu quero aquela terra montanhosa, eu quero aquela terra lá em cima, aquela onde moravam os gigantes. Para pensar num negócio desse, irmão. Quero aquela lá, aquela terra, porque já é uma promessa, era uma promessa que Deus fez para mim já há 45 anos atrás. E eu imagino, de repente, Josué conversando com o Calebe, falando assim: Calebe, beleza, cara, Deus prometeu, mas você não é mais aquele menino, né? Naquela época você tinha 40, você ainda estava no vigor, né? Agora já se passou mais 40, você está com 85 anos, Calebe. Por que você não escolhe um lugar mais aqui, nas planícies? Porque, olha, lá ainda tem alguns anaquins, ainda tem alguns gigantes, lá ainda tem alguns desafios. Olha, seria melhor você ficar por aqui, porque você já está lá com essa bola toda, né?
E aí Caleb vira para ele e fala, negativo, você está enganado, porque eu estou com 85, mas eu tenho o mesmo vigor para ir à batalha do que eu tinha 45 anos atrás. E não só para ir à batalha, mas para fazer tudo o que é necessário. Pensou, irmão? Tem bastante crente falando aí, já está na hora de eu parar, já está na hora de eu esticar a sandália, aí, ó, eu já não vou dar mais conta, já deu para mim. E Caleb está dizendo, rapaz, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás. Eu estou pronto para a peleja, eu estou pronto para tomar posse da promessa, porque agora é o tempo de viver a promessa, e se agora é o tempo de viver a promessa, é agora que eu estou mais animado, é agora que eu estou vivo, é agora que eu vou colocar para derreter. Então Josué fala, ó, então, beleza, você quer? Então, vai para lá, querido, nós vamos te dar essa terra que você está clamando aí, por herança. Então veja bem, meu querido, aí a palavra diz que Caleb junta com a sua família e vai para Hebrom, não é? E ali ele conquista aquela terra, ali ele começa a viver as promessas que Deus havia feito a ele, quando ele foi espiar aquela terra há 45 anos atrás. Ele toma posse da promessa, e o texto acaba dizendo que a terra experimentou paz naquele tempo. Veja bem, meu amado, minha amada, Deus, Ele tem promessas para a sua vida, que ainda não se cumpriram, amém? Mas elas vão se cumprir, porque Deus é fiel, você crê nisso? A palavra do Senhor, ela não cai por terra, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se Deus liberou um decreto, se Deus fez uma promessa para você, uma promessa para a sua família, uma promessa na vida dos seus filhos, uma promessa para o seu casamento, uma promessa para o seu ministério, para a sua célula, ela vai se cumprir. Você precisa permanecer firme. Você não pode arredar, você precisa estar preparado para tomar posse dessa promessa, querido. Depois de 40 anos, Caleb vive a promessa de Deus em sua vida. Mas veja bem, qual foi o segredo para ele desfrutar dessa promessa? Qual foi o caminho? Porque veja bem, irmãos, toda promessa ela tem um tempo na nossa vida. Quando Deus libera uma promessa para nós, quando Ele fala algo para nós, quando Ele nos promete, nos mostra um alvo, não é porque o tempo passa, não é porque Deus está preparando a promessa, é porque Deus está nos preparando para a promessa, querido. Porque a promessa já está pronta, a terra já estava lá há 45 anos, mas o povo não estava pronto para tomar posse, o povo não estava pronto para desfrutar da promessa, então Deus teve que conduzir aquele povo 40 anos no deserto, até que eles estivessem aptos e preparados para tomar posse daquilo ali. E Caleb dos que saíram do Egito, é apenas ele e Josué que entram para tomar posse da promessa. O resto daquela geração morreu tudo no deserto, porque não estavam prontos para tomarem posse da promessa. E qual foi o segredo de Caleb, para que ele pudesse viver o tempo da promessa como algo real na sua vida? Primeiro, não dê espaço à incredulidade no seu coração. Ninguém toma posse da promessa, ninguém vive tudo aquilo que Deus tem para ele, se permitir que a incredulidade tome o seu coração, se permitir que a incredulidade contamine o seu coração. Olha só o que diz o verso de número 9 e o verso de número 10. Pois naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Veja bem, irmãos, não havia espaço no coração de Caleb para incredulidade. Ele demorou 45 anos, irmãos, esperando pela promessa. 45 anos, querido, ele aguardou a promessa que havia feito
que Deus havia feito através de Moisés. Ele não duvidou, nem em meio a tanta incredulidade. Ele continuou crendo, ele continuou descansando. Por quê? Porque uma vez que o Senhor lhe fez as promessas, ele creu e não abriu mão delas. Quantas vezes, irmãos, Deus nos faz uma promessa, Deus nos mostra uma direção, mas porque aos nossos olhos parecem demorar, porque aos nossos olhos começam a surgir uma série de desafios, de obstáculos, de dificuldades, a gente deixa a incredulidade entrar no nosso coração, e a gente começa a duvidar, será que vai dar certo? Será que é de Deus mesmo? Será que eu não estou enganado? Olha, será que Deus não esqueceu? Será que Deus não desistiu de mim? Caleb não, irmãos, os 45 anos em que ele esperou crendo, ele esperou aplicando fé, ele esperou lutando pela essa promessa. Eu e você não podemos ceder, meu irmão, minha irmã, à incredulidade. Por 45 anos ele insistiu em crer, e foi por causa da perseverança e da fé que Deus o abençoou. Caleb plantou a semente da promessa divina em seu coração, e todos os dias ele se relembrava o que Deus tinha dito a ele. Olha só o que diz número 14, 18 a 24. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Aleluia. Lá em Números, Deus faz essa promessa ao Caleb, 40 anos atrás, porque Caleb creu, porque Caleb confiou em mim, eu vou fazer ele entrar na terra, e essa terra será herança perpétua para os seus descendentes. Por isso eu pergunto para você nessa noite, o que você tem feito com as promessas que Deus lhe deu? O que você tem feito com as promessas que Deus lhe deu? Você tem se esquecido dela? Você tem duvidado dela? Ou você as tem alimentado dia após dia, crendo que Deus a cumprirá no tempo certo? Como você vê a sua promessa? Como uma utopia, ou como algo que vai acontecer, porque o Deus que te prometeu é fiel? O que você tem feito com as promessas de Deus na sua vida? Já desistiu delas? Já virou as costas para ela? Ou você continua crendo, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, porque Deus é fiel para cumprir. Ele não está preso às circunstâncias, Ele não está refém do tempo. Meu amado, minha amada, aplique fé nas palavras que você ouviu da parte de Deus. Por 45 anos, Caleb insistiu em crer, e foi pela sua perseverança e fé que Deus o abençoou. Caleb plantou a semente da promessa divina em seu coração, e todos os dias ele relembrava: o Deus que me fez a promessa é fiel para cumprir. Eu lembro da promessa, eu sei, aquela terra vai ser nossa, aquela terra vai ser da minha descendência, porque Deus é fiel. Ô irmão, minha irmã, não desiste, não recue diante da palavra do Senhor. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Só vive a promessa de Deus, irmãos, aqueles que creem na fidelidade do Senhor. Eu sei que Deus é fiel. Se Ele prometeu, se Ele falou, se Ele mostrou, é porque Ele vai cumprir na nossa vida. Ah, meu amado, minha amada, você precisa continuar crendo. Você precisa continuar aplicando fé, crendo que aquele seu ente querido, ele vai se converter. Não importa,
pastor, olha, só vai de mal a pior, só pior, eu oro, quanto mais eu oro, mais a pessoa se afasta de Deus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor, já lutei por esse casamento, já lutei por essa família, e quanto mais eu luto, mais as coisas ficam ruins. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Continue aplicando fé, continue, querido, entregando, continue descansando na fidelidade de Deus. Não permita que a incredulidade entre no seu coração e roube de você a semente da fé, querido. Caleb decidiu crer incondicionalmente. A única linguagem que funciona no mundo espiritual é a linguagem da fé, irmãos. Quando permitimos que a incredulidade tenha espaço em nosso coração, ficamos desprovidos dos recursos dos céus. A incredulidade é a mãe do medo, da insegurança e da ansiedade. Por isso, continue crendo. Ele creu, ele perseverou em crer, ele não desistiu, e por isso ele estava agora vivendo a promessa na sua vida. Ele está lá 45 anos depois, dizendo, olha, eu estou aqui para tomar posse daquilo que Deus falou para mim lá atrás, e eu vou tomar posse. Não importa se hoje eu estou com 85 anos, eu ainda tenho vigor, eu ainda vou ter vigor para desfrutar daquilo que Deus me prometeu. Aleluia, irmão. Você ainda terá vigor para desfrutar daquilo que Deus te prometeu. Amém? Amém. Fala, estou velhinho, pastor. Não, estou inteiro ainda. Eu vou desfrutar disso aqui, irmão. Eu vou viver. Meu querido, há 3 coisas que lutam com o objetivo de derrubar a nossa confiança na fidelidade de Deus. E quais são essas 3 coisas? Primeiro, diga assim, pessoas. Olha só o que diz Número capítulo 13, versículo 25 a 29. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hetitas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Veja bem, irmãos, aqui está relatando a volta, quando os espias voltaram de ter vasculhado a terra durante 40 dias. 10 deles dão um relatório pessimista. 10 deles colocam defeito na promessa, defeito na bênção. Primeiro eles falam assim, olha, o lugar lá é ótimo, irmão. O lugar lá realmente mana leite e mel, Deus falou a verdade. Olha, o lugar é bom, o lugar é top, o lugar vai ser, olha, é extraordinário. Está aqui os frutos. A Bíblia diz que um cacho de uva, 2 homens teve que carregar. Para pensar num trem desse, irmão. 2 homens carregando um cacho de uva. E eles falam assim, cara, o negócio é bom, mas tem um problema. Lá tem gigante. As cidades são fortificadas, os amalequitas moram lá, o povo de lá é povo de guerra, o povo de lá é o povo de efeito, nós não temos jeito contra eles, olha, nós estamos tudo perdidos. Você está vendo esses barrigudinhos aqui, ó, esses lubriguentos aqui, vai morrer tudo, porque eles vão passar a espada em todo mundo. Pessoas, irmão. Quantas vezes Deus libera a palavra sobre a nossa vida, Deus nos mostra a promessa, Ele nos dá sinal daquilo que Ele vai fazer, mas o inimigo levanta pessoas, e pessoas começam a colocar defeito, começam a lançar palavras de maldição contra aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus prometeu, e por causa que ouvimos dessas pessoas, nós desistimos, nós recuamos, nós deixamos de acreditar no Senhor. É possível que você esteja abrindo mão da promessa de Deus para a sua vida, porque tem dado ouvido às pessoas erradas. Afaste-se dos pessimistas. Caleb não deu ouvido às vozes do pessimismo. Olha o que diz o verso 7 e 8 aí. E
eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Caleb disse, não, realmente, lá tem gigantes, as cidades são fortificadas, mas o Senhor dos exércitos está conosco, Ele vai nos dar aquele lugar por herança. O Senhor se agradou de nós, o Senhor é conosco, nós vamos vencer, nós vamos superar. Se há um inimigo, irmão, de nossas conquistas, esse inimigo é o pessimismo. Muitos tentarão nos convencer com o seu pessimismo que o caminho da fé não nos levará a nada, porque existem pessoas que agem assim, porque o pessimista, ele prefere desistir da promessa do que lutar para conquistá-la. Mas Caleb foi um dos poucos que diz, não, nós vamos avançar. Nós não vamos dar ouvidos a esse relatório negativo, nós não vamos dar ouvidos a essa palavra pessimista, irmãos. Quanto eu e você precisamos disso. É interessante que o resto do povo todinho se amoldou ao discurso dos pessimistas. E como que os pessimistas têm influência, irmão? Meu Deus do céu, já viu isso? A pessoa chega e fala assim, olha, nós vamos fazer isso, Deus está falando que vai ser assim, nós vamos... Ih, eu acho que não vai dar certo não, hein? Eu acho que não vai ter dinheiro para fazer isso aí não. A crise que está agora, hein? Não dá não. Aí a gente fala, é verdade, né? É verdade, né? Meu Deus, né? E você? Você não dá conta não. E aí por causa da palavra dos pessimistas, irmãos, a gente deixa de acreditar nas promessas do Senhor. Mas Caleb, ele agora está vivendo aqui a promessa, ele está tomando posse da promessa, porque lá atrás, ele não deu ouvido aos pessimistas, ele não emprestou o seu ouvido aos pessimistas, não permitiu que as palavras negativas amoldassem a sua fé e amoldassem o seu coração, ele não deu ouvido àqueles homens, irmãos, e por não dar ouvidos, é que ele viveu a promessa. A vida está cheia de pessimismo, irmãos. Os relatórios da mídia, as notícias são ruins, os prognósticos não são nada favoráveis. Mas eu e você não andamos pelos prognósticos da terra, eu e você não andamos pelas notícias da terra, nós andamos pelos olhos da fé, irmãos, e o nosso Deus é fiel. Mas você tem que crer, você tem que crer. Você lembra, já ouviu a história do rapaz que subiu no pau de sebo e pegou o prêmio lá em cima? Estava tendo uma festa lá, eu não sei como que chama aqui, lá para o interior, lá chama pau de sebo, que é um pau que é todo lubrificado, e a pessoa tem que subir nele lá em cima pegar o prêmio. E aí, veio o primeiro, e a galera, você não vai dar conta, não vai conseguir, vai, e tal. E o cara foi. Veio o segundo, a mesma coisa. Mas depois do quinto veio um camarim, um baixinho, meio esquisito e tal, e montou naquele foi o povo gritando, você não vai, pegou e desceu. Aí todo mundo ficou doido, falou, rapaz, como que esse baixinho conseguiu? E aí foram falar com ele, mas como que você conseguiu? Ele era surdo. Foi por isso que ele conseguiu, irmão. Porque não deu ouvido para os pessimistas. Enquanto você ficar ouvindo pessimista, irmão, você vai ficar caindo, querido. Caleb não deu ouvido aos pessimistas. Pessoas são a primeira coisa que vai lutar para derrubar a sua fé, a sua confiança na fidelidade. Segundo, microfone. Estou brincando, querido. Segundo, como nos vemos? Como você se vê?
como você se enxerga, vai definir, querido, se você vai confiar na fidelidade de Deus ou não. Olha só o que diz número 13, verso 30 a 33. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Agora observe, irmão, nesse relatório que aqueles homens dão, o problema não é a terra, o problema não é a promessa. A terra era boa, manava leite e mel, a promessa era verídica, Deus havia dado aquele lugar para aquele povo, para os descendentes de Israel, irmãos. Agora, o problema não era também os desafios, havia um desafio lá, mas o problema era como o povo se enxergava. Olha o que diz o versículo 33, também vimos ali os gigantes, os descendentes de Anak, perto dele, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Sabem, resumo o que aquele povo estava dizendo: nós não podemos, nós somos fraquinhos demais, nós somos indefesos demais, nós não temos chance quanto aquele povo. Aquele povo havia ficado 430 anos escravo no Egito, irmãos. E apesar de serem libertos do Egito, havia um corrente em suas almas que definiam como eles se enxergavam diante de Deus. Havia corrente na alma daquele povo. E quantas vezes, irmãos, Deus nos faz a promessa, quantas vezes Deus nos mostra o caminho, e Deus nos habilita e diz: vamos lá, mas fala assim: não, isso aí não é para mim não. E eu não sei nem falar, eu nem tenho muito estudo, eu nem tenho muita sabedoria, tem gente que é melhor do que eu, isso aí não é para mim não. Mas é interessante que, olha só, e presta atenção nisso, Caleb havia nascido escravo como aquele povo, Caleb tinha vivido debaixo de escravidão, 40 anos debaixo de escravidão, mas Caleb não se via como um escravo. Olha só o que Caleb declara aí também no versículo de número 30. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir, aleluia, nós somos fortes, não por nós mesmos, porque aquele que está conosco é maior, amém, queridos? Então Caleb não se enxergava pela ótica das circunstâncias, ou da situação, ou dos desafios dos seus inimigos, ele se enxergava pela ótica de Deus. Deus está comigo e no Senhor eu sou mais do que vencedor. Como nos vemos, irmãos, determina aonde Deus vai nos levar e quais são as promessas que nós vamos viver. Nós precisamos nos olhar pela ótica de Cristo, e pela ótica de Cristo nós somos mais do que vencedores. Pela ótica de Cristo o Senhor é conosco e Ele vai pelejar as batalhas por nós, irmãos. É em nome do Senhor dos Exércitos. Para, querido, de olhar para você, da sua situação, da sua perspectiva, da sua história. Ah, pastor, lá na minha casa eu sou o menor dos menores. A minha família é a família mais pobre que tem aqui em Comodoro. O senhor não sabe, pastor, como foi minha vida, como é a nossa vida. Ei, irmão, eu não sei, mas o Deus sabe. E Ele sabe de onde tirou você e aonde Ele vai levar, meu amado. E não depende nada de onde você nasceu ou do que você viveu. Depende daquilo que Ele quer fazer na sua vida e de como você tem enxergado a partir da ótica de Deus, querido. Eu não posso. Mas tem um Deus que me capacita e Ele vai me levar. Vai fazer assentar com os príncipes e com os reis. E vai usar a minha vida. E vai fazer eu conquistar a promessa.
Caleb, ele se vê pela ótica do Senhor. Ah, meu amado, peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Não permita que Satanás diga a você que você é fraco e que você não pode, porque no seu Deus você pode. Em Deus nós faremos proeza. Em Deus, Deus pode usar uma igrejinha aqui do fim do mundo do Mato Grosso para ir às nações e levar o Evangelho, levar a salvação, irmãos. Não é como a gente se enxerga, mas é como nós enxergamos aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes, as que não são, para reduzir a nada as que são, irmão. Isso é poderoso. Isso é abençoador. Ah, irmãos, eu não sei você, mas quando eu penso na nossa igreja, eu vejo sinais. As coisas não acontecem assim por mão. Deus tem movido as coisas. E Deus vai usar esta igreja para coisas grandiosas e extraordinárias. Eu creio nisso, irmão. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Deus tem movido, que Deus tem liberado sobre nós, irmãos, é porque nós vamos viver um grande avivamento, nós vamos ver essa cidade rendida ao Senhor Jesus, nós vamos ver a vida de Deus fluindo desse local, amém, queridos? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Sabe, uma terceira coisa que nos leva muitas vezes a duvidar da fidelidade do Senhor, é o tempo. É o tempo que há entre a promessa e o cumprimento dela. E toda promessa, irmão, toda promessa de Deus na minha vida, na sua vida, passa pelo teste do tempo. Tempo. Como eu disse para você, não porque a promessa não esteja pronta, é porque muitas vezes nós não estamos prontos para a promessa. É só nós, irmão. Isso acontece, já aconteceu com você assim? Você convidar alguém para ir almoçar na sua casa, aí fala, fulano, vai almoçar lá em casa domingo, tal, né? Aí você chega lá, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, rapaz? Fulano vai vir domingo aí, e agora? Não sei nem o que fazer, não sei, não tenho. Aí você fica doido, corre para lá e corre para cá, meu Deus, o que nós vamos fazer? Irmão, quando Deus nos chama para almoçar, a comida já está pronta faz tempo. Muitas vezes é nós que não estamos na dimensão da fome, querido. É nós que não estamos preparados para aquilo que Ele tem. Deus jamais vai ser pego de surpresa. Fala, ixi, opa, meu Deus do céu. As mulheres que gostam disso, né? O homem chega e fala, meu bem, trouxe fulano para almoçar com nós hoje. Você avisou? Não. Deixa eu dizer para você, irmão, isso aí dá quase um infarto na mulher. Ela quase que fica possuída. De raiva. Sim ou não, mulheres? Não? A mulher fica doida, fala, meu Deus, esse homem... Ela fica... Mas Deus não faz assim. Mas há o tempo, irmão. Há o tempo da promessa até o seu cumprimento. Olha só o que diz Josué, Josué 14, 9 e 10. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus, por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou, agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, eu estou com 85 anos. Eu pergunto para você, irmão, você estaria pronto para esperar pela promessa de Deus quantos anos? Caleb esperou 45 anos, irmão. Quase uma vida. Eu estou com 48. Eu já estou achando que estou velho para algumas coisas. Falo, rapaz, já está passando já, estou ficando velho. Passou uma vida. Daqui uns dias 50. E agora, veja bem,
Caleb está dizendo assim, eu esperei 45 anos e estou com o mesmo vigor para ir à batalha do que eu tinha lá atrás, rapaz. Eu quero aquele lugar lá, e é lá que nós vamos morar, é lá que nós vamos conquistar, nós vamos passar aqueles gigantes a fio de espada. Caleb esperou por 45 anos com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor, irmãos. Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e com vigor. Caleb, ele sentia a mesma força por dentro e por fora. A sua motivação, apesar da aparente demora da concretização do seu sonho, era a mesma. Eu estou motivado, 45 anos esperando, mas estou motivado, estou com sangue nos olhos. Nós vamos lá para cima. Agora veja bem, meu irmão. Veja bem, minha irmã. Olha o que Caleb diz. Josué 23:14 diz, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Qual é o melhor tempo para se cumprir a promessa de Deus? É no tempo dele, irmão. Agora sabe qual é o nosso problema? Deus faz a promessa, aí a gente ora 1 ano, 2 anos, e o que a gente faz? Desiste. Olha, se não for mês, né? Se não for semanas. Estou orando aí, pastor, pela conversão lá do meu irmão, do meu marido, faz já 1 mês, e nada acontece, eu já estou desanimando. Caleb orou por 45 anos, irmão. 45 anos. Há promessas que Deus faz, irmãos, e a gente vive na dimensão dessa promessa, mas ela é testada pelo tempo, irmãos, pelo tempo, e nós temos que continuar crendo, independente do tempo que pareça demorar, meu amado. Com isso, Deus está nos ensinando paciência, paciência. José esperou por 13 anos, Davi esperou por 13 anos, Caleb 45, ei meu amado, minha amada, nós temos que esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida, porque enquanto esperamos, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando o nosso coração. Eu e você precisamos entender que a fé é uma escolha, e por não acreditar em Deus e no tempo de Deus, o povo morreu naquele deserto. Tem um tempo para a promessa se cumprir, irmãos, não porque Deus está preparando a promessa, mas é porque Deus está nos preparando para a promessa, para nos usar de maneira poderosa, poderosa. João Batista passou a vida toda sendo preparado no deserto, para pregar 6 meses. Jesus passou 30 anos se preparando para exercer um ministério de 3 anos e meio. Agora a gente quer se preparar 3 anos e meio para exercer um ministério de 30, irmão. A gente não quer lidar com o tempo, principalmente essa geração que nós estamos vivendo, onde tudo é instantâneo, irmãos, onde tudo passa-se rapidamente, mas eu e você precisamos manter a fé. Nós não podemos deixar que a incredulidade nos vença através das pessoas, de como nos enxergamos, ou por causa do tempo, porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. De repente aquilo que parece estar demorando para você, já está chegando no cronômetro do céu, o fim, para que Deus derrame sobre a sua vida. Mas você precisa continuar perseverando em fé, acreditando, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai honrar, eu creio que Deus vai se cumprir na nossa vida. Segunda coisa que eu e você precisamos fazer, se quisermos tomarmos posse da promessa, querido,
não se intimide diante dos desafios. Os desafios vão vir. O verso 11 e 12, Caleb diz: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Irmão, Caleb olhou para os obstáculos, olhou para as dificuldades, mas isso não o limitou, não o intimidou. Não, vai ser difícil demais. A promessa é boa, a terra é boa, mas vai dar um trabalho para conquistar, vai dar um trabalho para vencer aquele gigante. Não, ele diz: olha, eu vou, porque se o Senhor é comigo, a idade, não importa o tempo, eu vou ser vitorioso. Anda até alcançar a promessa, irmão. Eu não vou desistir, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar aplicando fé. A pessoa fala uma coisa, fala outra, mas eu vou continuar. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu não vou deixar. Olha, o lugar é difícil, as pessoas são difíceis. Não, pode até ser, mas o meu Deus é maior. E com Ele eu nunca estou sozinho, com Ele eu jamais sou minoria. Então, vamos para cima, vamos lutar hoje. Nem que seja só com o cotoco da espada, mas nós vamos. Porque o Senhor é conosco e Ele vai nos dar a vitória. Ah, meu amado, os obstáculos não podem gerar incredulidade no seu coração e no meu coração. Nós precisamos permanecer firme, não se intimidar com os obstáculos, porque Deus é fiel e Ele vai nos fazer transpor os obstáculos. Ele vai nos fazer vencer. Ele vai habilitar a nossa mão para a peleja. Não desista. Não desista. Porque o Senhor é conosco. E terceiro e último lugar, para você tomar posse da promessa: permaneça fiel ao Senhor. Olha só o que diz Josué 14, verso 8 e 9 e o verso 14. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenizeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Caleb tomou posse porque foi fiel, irmão. Ele não se desviou, ele não recuou, ele não desistiu, mas ele foi fiel ao Senhor. E veja bem, ele não foi fiel em algumas coisas e em outras não, ele foi fiel em tudo, irmão. Mesmo quando as pessoas, a maioria estava dizendo: não vai dar, não, é terra que mata, é terra que devora. Ele diz: não, o Senhor é conosco, Ele vai nos fazer, eu vou continuar servindo, eu vou continuar avançando. Seja fiel, irmão. Mantenha-se fiel ao seu posicionamento, mantenha-se fiel aos seus princípios, mantenha-se fiel àquilo que Deus falou para você fazer, querido. E Deus vai cumprir. Caleb esperou pelo cumprimento da promessa por 45 anos, e pela sua bravura, juntamente com Josué, eles tomaram posse da terra. Fidelidade. Irmãos, muitas vezes a gente abre mão da fidelidade quando as coisas se complicam, quando as coisas ficam difíceis, quando muitas vezes as pessoas levantam oposição, a gente fala: não, eu vou desistir, não vou deixar de ser fiel, vou deixar de me manter firme. Mas Caleb foi fiel, e porque ele foi fiel 45 anos depois, ele estava tomando posse. Agora veja bem, irmão, e presta atenção nisso: a fidelidade de Caleb não abençoou só ele, a fidelidade dele
abençoou as gerações na frente dele. Presta atenção, querido, e guarde isso no seu coração. A sua fidelidade hoje não é só uma semente que você está plantando na sua vida. Essa fidelidade vai alcançar as gerações que vão vir depois de você, seus filhos, os filhos dos seus filhos. A 10ª geração vai colher semente da sua fidelidade. Lembra de Mefibosete, filho de Jonatas? Davi sobe o trono. Jonatas fez um pacto com Davi de protegê-lo, de amizade. O rei quis matar por várias vezes, Jonatas o ajudou. Davi agora está no reino, é rei, irmão. E naquela época a lei permitia que o rei que ascendesse o trono matasse todos os descendentes do rei anterior, para evitar qualquer rebelião, para evitar qualquer crise. Podia passar a faca em todo mundo, irmão. A lei podia dizer isso aí. Mas sabe, por causa da fidelidade de Jonatas, sabe que Davi, quando sobe ao trono, pergunta: ainda há alguém da casa de Jonatas para que eu possa agir com bondade com ele? Os caras falam assim: ó, tem um Mefibosete lá, um aleijado dos pés, mora lá em Lodebar. Davi manda trazer ele, traz ele aqui. Mefibosete chega diante do rei, irmão. Ele pergunta para Davi: quem é esse cão morto para que o Senhor se importe comigo? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Davi disse: você pode ser ninguém, pode ser nada, mas a fidelidade do seu pai fala sobre a sua vida hoje, e por causa da bondade do seu pai, eu vou devolver todas as terras que eram do seu pai e do seu avô, e eu vou colocar esse camarada aqui, a família dele, para servir você e os seus filhos para sempre. Mas você não vai voltar lá para as terras do seu pai, para as terras do seu avô, não. Você vai comer na mesa comigo todos os dias, como se fosse meu filho, por causa da fidelidade do seu pai para comigo. Talvez você está sendo fiel hoje, você está falando assim: olha, pastor, não está dando certo, não está valendo nada, olha, eu só estou dando coisa. Ei, meu irmão, a tua fidelidade é uma semente que você está plantando não só para você, mas para a geração que vai vir depois de você. Seus filhos vão colher, e alguém vai dizer: olha, eu estou fazendo bom com você, não é por causa de você, é por causa da fidelidade do seu pai um dia. Essa semente fala na sua vida. Ah, meu querido, minha querida, o nosso Deus é fiel, e Ele quer que você viva as promessas dEle na sua vida, mas você precisa permanecer fiel ao Senhor. Você precisa, meu querido, minha querida, não se intimidar diante dos desafios. Você não pode dar espaço à incredulidade na sua vida. Coloque-se em pé, eu quero orar.